Hoje, meus amigos, um vídeo interessante que a gente teve a ideia de fazer por aqui, que é, vamos fazer uma batalha. Qual foi a melhor escola onde ele estudou? E todo mundo deu Chris. Os personagens mais marcantes, os melhores episódios, Batalha versus Corleone, a batalha. Locais onde o Chris mais sofreu. Nossa, coitado. Mas antes de começar, seria bom a gente contextualizar os nomes Batalha e Corleone, que na verdade são nomes de famílias da máfia. Não qualquer máfia, no caso. Poderoso Chefão. Corleone é o nome mais famoso do que Tattaglia, principalmente por causa do... Mas Tattaglia também é nome de família do mafioso. Sim. Até porque os dois são nomes italianos. Eles são rivais nos filmes. E o Chris aproveitou disso pra fazer série. Genial a referência dele. Porque tem muita referência à máfia na série. Cheque o Arrenciador. A gente vai nomear os episódios. Fala dos personagens mais marcantes das duas fases e onde o Chris mais sofreu. Se foi no Corleone ou se foi no Tattaglia. Então a gente vai fazer aquela numeração de 1 a 10 de votação de episódios. Vamos começar depois da vinheta. Começando com o Corleone, que é a primeira fase do Chris, onde ele passa mais tempo na escola. O episódio de cara, eu acho que foi mais marcante. Que era pra ser o episódio que tava tudo certo finalmente. Mas como é o Chris, nunca dá certo. Deu certo até o menino não pichar a parede. Pois é, exatamente. Então, quando a gente tá falando em questão, é o outro negro da Corleone. Que é o Todo Mundo Odeia o Novato, o nome do episódio. Que praticamente todos os episódios de Chris começam com Todo Mundo Odeia. Esse episódio é quando, depois de tantos sofrimentos, meses, anos, por mais, ficou praticamente todo o fundamental ali, que só tinha um amigo e tinha um monte de gente que ignorava ele, ou racismo assim, deixava de lado. Tinha um cara que batia nele, é tipo Naruto, né? Não tem balanço. Cadê um balanço? Esse episódio em si, quando eu comecei a assistir, eu fiquei alegre. Por quê? Eu vi que as coisas iam dar certo. Sim. Então aqui, tipo, o Chris teria um amigo a mais do que alguém que soubesse o que ele passa no cotidiano. Tanto que isso é até mostrado em alguns trechos do episódio que Greg não assistiu a série, que o Albert assistiu. Exatamente. E o Chris consegue conversar com ele, falar de basquete, falar outras coisas de rap, de música. Aquele rolê. O Chris ficou empolgado com esse menino novo, ele ficou feliz. Diretamente, já ficou deixando o Greg de lado. Beleza, normal, acho que todo mundo conseguiu essa parte de conhecer um amigo novo e acabar deixando algum amigo velho de lado. Até então, o episódio tá agradável. Na minha perspectiva, foi normal ver o Greg meio assim deslocado e tal, porque ele é branco. O problema do Albert não era ele ser negro nem nada, era o caráter. Exatamente. Ele, diferente do Greg, é o Greg que tava lá sempre, o Chris sempre lá dele ajudando ele em tudo, e apanhando. E o primeiro problema dele na escola, ele sempre esteve com ele. O Albert percebe que o Chris não vai ficar do lado dele, porque ele ter feito uma besteira lá. O Greg que salva ele no final, porque ele jogou a culpa nele. Eu tenho em mim o Pantera Negra baseado nesse episódio. O Albert é tipo Pokémon. Ele acha que toda a galera lá tem que se unir. Eu tô salvando. Exatamente. Entendeu? E o Chris não, o Chris é mais pacífico e tal, ele quer paz, essas coisas, não quer bife nem nada, entendeu? Porra, não faz tanto sentido, eu sou um gênio. Vamos para o próximo, senão a gente vai ficar... Pera, pontuação. 7. 7. Eu dou 7 também, dou um 7 e tal, porque eu esperava, porque eu dou um 7. Porque eu queria que ele ficasse pelo menos 2 ou 3 episódios. Ficar só um, porque, tipo, ficou uma história que ficou muito rápida. Exatamente. Podia ter um mini arco pro Albert, não podia ser só uma dor deslocada. Porque tem muito personagem que fica na série que não acrescenta muita coisa. O Albert, não tem mais tempo. Vamos para o próximo. Não, a gente ia ficar falando muito e o vídeo ia ficar longo demais. O Malvo na escola, também é conhecido como Todo Mundo Odeia o ex-presidiário. Tudo acontece depois do Malvo sair da cadeia, inocentado, pagou o tempo da cadeia lá, não sei o que ele fez lá, bom comportamento. Será que eu mostro ele? Não sei, né? Aí ele saiu, ele procura o Chris, porque ele falou que é a pessoa mais inteligente que ele conhecia, talvez vocês sabem. O Chris primeiro foge dele, porque ele já sofreu com o Malvo, porque foi ele que ajudou a ser preso. Aí ele começa a falar com o pessoal da barbearia lá, que eles deveriam não ajudar o Malvo, passa um tempo, bota na cabeça que ele deveria ter ajudado mesmo, porque senão ele podia fazer alguma coisa pior, não só com ele, como com o outro, tentando pedir pra outra pessoa ajudar ele. Tá bom, ele aceita ajudar o Malvo a terminar seus estudos e leva ele pra escola. Ele era armado na escola. Esse episódio parece o Brasil. Ele meio que vira um aluno do EJA. Gente, não zoamos o EJA, tá? Porque eu terminei os estudos pelo EJA. Não tinha uma escola pra adultos mais velhos. Aqui no Brasil existe. Mas episódio
ele faz uma crítica interessante, a questão dos estudos de outras pessoas querendo terminar. Eu achei interessante essa parte. Muito interessante também, quando eles levam o mal pra casa dele, todo mundo fica apontando arma pra ele. A Rochelle bota o Monk de sniper. Bom, é muito bom. Eu gosto porque ele aborda temas delicados também. Eu não tô no lado mal, tem razão. Mas pelo menos ele consegue fazer a prova lá e se forma no ensino médio. Só que Depois ele volta a tapar o pé. tanto que no finalzinho do episódio ele não vai assaltar você, Cris. Vou assaltar a loja. Esse episódio, que pra mim é mediano, ele podia ser melhor. Não gosto dele, então eu Eu estarei lá. dou um 5,5 pro episódio. 6. Eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Todo mundo odeia basquetebol no nome do episódio. O Júlio sempre falou pro Chris que ele sempre achou ruim o Chris não ser bom em esporte. O treinador olha pro Chris diferente depois dele ter jogado uma bolinha de papel dentro da cesta de Chris. Ele vê ele como se ele fosse um cara de lá da NBA. Aí quando ele vai pro time de basquete, ele meio que deixa o Greg de lado porque ele não quer mais estudar, porque todo mundo que tá no time não estuda. Eles dão um jeito de passar os alunos que Até quando ele tenta não passar na prova, a pessoa não, porque boa sorte, Switch. porque todo mundo deposita esperança no Chris. Ele é ruim pra caramba, joga a bola na cabeça dele. Ele escorrega, ele cai. Tinha a menina que tava gritando o nome dele, de repente depois ela para de gritar o nome dele. É cagado, embora. Eu daria pra esse episódio um 8. 7,5. Bom, vamos para o próximo. Todo mundo odeia a Gota. Chris sempre tem histórias paralelas. Tem a história principal, que é a história da Gota, e a história paralela. E nesse episódio é quando o Chris falsifica o seu boletim, porque ele tinha sido reprovado em álgebra, e ele vai lá com o Fischer. E o Fischer faz tudo, o Fischer é muito bom. Ele faz tudo aquele cientista lá, que falsifica lá. Fischer, é falsificador. E na história do Chris ele é tão bom que até o cara que fez a cópia original de um atestado. A Rochelle descobre no final que o Chris enganou ela, que ele tinha, na verdade, reprovado. Esse é um dos melhores episódios da série, o 9. Também, com certeza. É muito bom. E olha que é um episódio que o Chris ainda tem a primeira dublagem, que eu não gosto muito da primeira dublagem. Vamos pro próximo. Todo mundo odeia tirar foto. Que é o episódio do álbum do ano. O Chris quer comprar uma garrafa bonita pra tirar foto pra todo mundo que tá bonito na escola lá. Vai pra educação física e roubam a roupa dele da escola. E ele é obrigado a pegar a roupa dos mais achados e perdidos e vai tirar foto com roupa de maquinista. Não, bora deixar isso. 8,5. Por aí. 8 pra todo mundo odeia tirar foto. Vamos agora para os biscoitos que caíram no caminhão. O episódio Todo Mundo Odeia a Prisão, que tem uma história paralela que é muito boa, que é o episódio da catapora. O Júlio que cuidar dos filhos dele com catapora, porque o Júlio tinha comprado um ingresso para ir para um show com a Rochelle, só que eles ficam doentes e ele tem que cuidar dos filhos enquanto a mãe dele vai curtir com a Vanessa. Eu odeio a Vanessa também. Então, eu gosto da Vanessa, muito legal. A gente tá falando da história paralela, mas a história do Chris, viagem escolar, e então para as crianças venderem coisas. Aí dando biscoito pro Chris vender. Só que ele não consegue vender pra ninguém. Ele bate na casa das pessoas. Ele bate na casa do cara que é diabético, a mulher fica toda doente. Eu vou matar meu marido. As coisas que mais vendem no bairro dele são coisas roubadas. Sabe a ideia dele? Os biscoitos caíram no caminhão. Vende como água. Ele se inspirou no perigo. Olha a inspiração dele. Mostra que ele é até bem inteligente. Ninguém naquele bairro é preso por isso. Ô, Cris, eu queria vender biscoito pra viajar, que nem me roubaram na escola. É preso. A galera para e vai se Os policiais compram biscoito. dá todo o rolê que tem que dar, o episódio dá certo no final. Mas como é o Chris, Ele tá no ônibus e a marca de catapora. Esse episódio é muito bom, né? perfeito. Nossa, meu irmão. Um 9 também pra ele, com certeza. Porque, tipo, no finalzinho os enredos se entrelaçam. O próximo, esse é um episódio pra mim. É um episódio meio pesado. Pois é, cara. Ele estava cansado de sofrer bullying, racismo naquela escola. Pois é. Tendo só
um escape, que era o Greg ali, que cuidava dele, que dava com ele. E a gente finalmente entende do porquê dos pais do Chris botar ele nessa escola distante, entendeu? Então o próximo episódio, ele é todo mundo odeia o Corleone. O Chris quer mudar a escola pro bairro dele, porque além de ser muito distante, ele sofre muito naquela escola. Apanham de briga, humilharam ele, sujaram roupa. E o próprio diretor liga pra quem é aquela professora que não ajuda aí nada, professora Morena, Eu te odeio, mulher. ele vai falar com a mãe dele que não aguenta mais, que na casa dele cheio de ovo, farinha. A mãe dele percebe que ele tá cansado, que ele não aguenta mais ficar ali naquele ambiente. Ela vai conversar com o Julius, porque eles perceberam que não dava pra continuar ali. Aí ela deu uma condição pro Chris, que ele tem que tirar pelo menos sempre 9 e 10. Aí ele vai ver como é essa escola do bairro. Meu Deus do céu, é muito essa escola do Brasil. Exatamente. Um monte de gente velha, repetente, droga e arma, achei muito mais Brasil. O Chris vai lá com a mãe dele pegar os documentos dele, ele fala com o Greg lá, mas aí no final ele percebe que não adianta ele fugir disso, onde ele teria praticamente um ensino bom, aí ele aceita continuar no Corleone. Na Corleone ele é uma monstro, não precisa ser bom, só que na outra escola do bairro ele podia ser morto. Você lembra do primeiro episódio, daquele diálogo que ele tem com o Julius falando que não foi a escola hoje? Aí o Chris fala pra ele, não foi bom. Ele não queria falar pra ele o que aconteceu aqui. Estressar o pai dele. Porque o Justin falou pra ele, eu não fui pra uma escola de branco, um mundo de branco. Pois é. Pra mim, esse episódio, apesar de ser um pouco mais sério, é um episódio muito bom. Então, pra mim, tá entre 9 e 10. O próximo já é um pouco mais leve, mas é bem interessante também. Um dos episódios mais legais da Corleone, que é quando o Chris sai da escola. Quando ele se torna o presidente do Grêmio. O episódio que é todo mundo odeia o presidente do Grêmio. As 10 perguntas pra ele na hora da campanha são mais difíceis do que colocar uva hoje, uva amanhã, uva pra sempre. Se você for eleito, que sabor de gelatina vai escolher pra cantina? Uva. Uva hoje, uva amanhã, uva pra sempre. Aí ele começa a elaborar um discurso lá com o Greg, só que aí o Greg tem que inventar demais e ele percebe que isso não tá dando muito certo. Aí ele troca a parceria dele com o menino mais popular do colégio, de Paulo, o garoto que era o mais puro e o mais popular da escola. Aí, Chris, como é que se sua letra? Letra. Porque finalmente o Chris tem destaque. Ele sempre é o dos esquecidos. Ele vira o presidente do Grêmio nesse episódio. Mas tem uma continuação. E na continuação é esse pode. Que é quando ele é deposto. Principalmente por causa daquela menina lá, jornalistazinha ridícula e enjoada, que implantou que ele tinha feito as coisas erradas na escola. Ele vence. O Chris fazendo um discurso bem legal, tentando mudar as coisas na escola, que não quer mais ir pro planetário, quer ver os Yankees. Não é diferente. O de Paulo que queria botar suco de groselha no bebedouro. Se fosse o de Paulo, eu conseguiria. No final do episódio, quando acaba o episódio, o de groselha no bebedouro. Na continuação dele. É verdade. A continuação dele, que é quando ele é deposto. E a menina lá que conseguiu tirar ele. Sim. Olha, refresco de groselha saindo do bebedouro. Esse é um dos únicos episódios que aparece o cuidado de Paulo. Um episódio interessante. Eu não sei, não sei, irmão. Pode botar isso aí. Falando daquela jornalistazinha lá, mais um episódio que tem ela, que é o episódio do O Mundo Odeia Bad Style. Que é quando o Chris inventa e existe o assassino da tesoura Bad Style. Que nada mais é do que o Doc que contou uma história pra ele que As ele é histórias românticas dele. todas as mulheres bonitas de Syracuse. Agora você precisa falar de duas. Todas as mulheres bonitas de Albany. Esse episódio é muito bom porque ele fala sobre fake news. Esse episódio é bacana. Isso é muito bom. Tipo, aquela jornalista expõe o limite dele pra ele fazer uma matéria. Porque o Chris quer ser lembrado por alguma coisa na escola, e ele sempre tem que fazer o dobro pra ser lembrado por alguma coisa na escola. Ele quer que tenha alguma coisa embaixo do álbum do ano, porque todo mundo faz alguma coisa, menos ele. Aí ele começa a pensar em alguma coisa, ele já trabalhava no Doc, o Doc conta uma história pra ele, ele era o namorador em série. Pegou a história do Doc, contou a história pra um assassino da tesoura que vira crescer de uma maneira que ele não esperava. Então ele da mulher ficou cagando das coisas, enviou a matéria dela pra um amigo dela no jornal e publicou. E por causa disso, todo mundo no bairro do Chris começa a ficar assustado por causa desse assassino da tesoura tá por lá. Só o Chris que não se assusta. E tem em paralelo a isso, a Rochelle está falando com o influencer. O Johnson. Essa parte é maravilhosa.
tem o Sr. Omar totalmente alterado, porque um pró de morte, né? Ele tirou um frio da mesa das pessoas. Eu amo mais que ele corre e puxa um cartaz de onça. Eu digo pra fora, você diz pra rua, pra fora, pra rua. Sr. Omar é um ótimo personagem. Nossa, ele é muito bom. Aí ele chega no bairro dele, aí o Jerome pede o dinheiro. Eu fui assaltando por uma janela. O cara era picarinha, passa um bola aí, não tô sabendo. Aí o Doc teve que botar um juízo na cabeça do bicho, falando que é a merda que ele fez. Ele chega na cara dele. Aí até ele explicar que o policial tá lá, ele acha que o cara que é o assassino é o pai dele, com uma arma apontada pra ele. Mas ele é meu, mas tem certeza? Ele é meu pai. Aí ele começa a mentir tudo isso. E no final, no álbum do ano lá, ele tá escrito lá mentiroso. Pô, esse foi foda. Mas esse daí, não tem como dizer. Foi culpa do que? Esse foi culpa desse? Foi culpa dele. O Chris muitas vezes sofre. Mas esse é merda. Em parte eu vou passar pano, porque aquela jornalista lá bota muita pressão nele pra ele fazer alguma coisa. Não tá errado. O próprio Greg também botou pressão nele, porque eu já fui no seu bairro 2 vezes. Tem mais histórias do que pra contar. Fala pra ele, vários assassinos andam pela rua de Bethesda todo dia, tu não consegue pensar nisso. Tu inventa um 9 pra ele. Próximo. E é quando o diretor da escola do Chris quer fazer um teste com ele e o Caruso. Se chama Todo Mundo Odeia o Sistema de Parceiragem, que é quando o diretor da escola força uma barra pra o Chris e o Caruso serem parceiros de viagem de escola. E aí eles meio que ficam presos um ao outro, separam da turma, quer dar um jeito de fuder o Chris, eles perdem o ônibus e tem que voltar pra escola deles de metrô. E ao que parece, o diretor fez tudo isso acontecer de propósito e o Greg nem sente falta dele por causa da menina. Que outra situação também é que mostra que o Caruso é assim com cada família, porque tem uma parte que ele dá um telefone e fala com a mãe, com o pai, não sei, aí não quer com o Chris. Esse sim, o Tição. Aí eu fiquei assim, aí até o narrador colega, é bom saber que a família do cara é tão carinhosa quanto ele. Tô legal, eu tô com o Chris. É, o neguinho. Foi muito estranho perceber que o Caruso também tinha uma família carinhosa em casa. Família carinhosa e racista. O Caruso me lembra muito o Eric Cartman. O Caruso, ele se dá bem. O problema dele é com o Chris. Com outras pessoas negras, a gente citou, cumprimento, a gente não pede. Porque eu acho meio corrida. Sim, muito corrida. Porque esse episódio é 2 partes. Então, que é quando o Chris consegue as meias da sorte. Uma meia amarela e vermelha. Parece um chapolim. Ele usou quando conheceu a Rochelle. Exatamente. As coisas começam a dar certo pra ele. Ele esquece vários transportes do ônibus. Ele consegue passar. A menina fala com ele. Aí ele não é Chris, o Caruso não bate nele. Ele até fala, quer bater nesse moleque aqui, Chris? É interessante esse episódio. O Chris não se fode tanto até o momento que a Rochelle tira as meias do pé dele porque começaram a feder, bota pra lavar e o Chris sabe o que fazer. Aí no dia seguinte, já sem as meias da sorte, a merda volta a acontecer de novo. Ele esquece o vale transporte. O motorista não deixa ele entrar. A menina que falou que o nome dele era bonito, ele falou que diabo de nome é Chris. O Caruso volta a bater nele. Só que ele consegue se dar bem na escola porque era um tema de história que ele sabia falar. Ele consegue tirar uma tambor. No final do episódio, o Chris recupera as meias porque já tinha lavado. Aí ele fala, pra devolver que eu não acredito mais em sorte. Mas não ficar com essa por garantia. Por garantia que esse dia nunca vai chegar. Eu acho que eu vou ficar com ela só mais um pouquinho. Só pra garantir, né? Só pra garantir. É só pra garantir que o dia de São nunca chegue. Muito interessante, mais leve, fica de boa, assim. Andou ele parou. Um 7. Perfeito. Próximo episódio. Outro episódio que o Chris tem destaque na escola. Todo mundo odeia os inspetores. Que é quando o Chris quer ser respeitado na escola, mas não consegue saber como. Os batem nos livros dele, caem no chão. E o inspetor manda ele recolher, senão vai dar uma anotação pra ele. Aí ele começa a ficar pensando com o Greg, e se eu virasse inspetor? Começa a pegar a sua abraçadeira e começa a trabalhar como inspetor. Só que no começo ele tem uma voz muito mansa e calado, e respeitar ele. Aí o Greg ensina pra ele, pega um palito, bota na boca dele, começa a ensinar pro Chris como é que faz um inspetor. Aí começa a falar um monte de coisa que não recolhe as anotações no chão. O Chris, ele consegue virar um sociopata. Poder das mãos agora. Ele tem tanta raiva acumulada, mas tanta raiva. E ele desconta no mundo. O mundo nunca foi bom pra ele, porque ele vai ter que ser bom pro mundo, né?
menino tá usando um boné. Ele faz ele virar no botão, olhando todo mundo pro chão. Pega essa anotação aí. Até que chega um momento que o Greg tá doido de vez. O Greg ia no banheiro e pediu o passe dele pra ir no banheiro. Aí, cadê seu passe? Aí ele fala, mas sei o que, eu podia dar o benefício da dúvida, se eu podia aliviar pra você ser um amigo. Aí ele começa a se tocar, ele não tá sendo respeitado. Aí ele vai bater um papo com o pai dele lá. O pai não se faz pra ser respeitado. Aí ele fala pra ele lá que se eu batesse em você sempre, eu não seria respeitado, eu teria temido, teria medo de mim. Aí ele começa a refletir sobre isso, percebe que ele tá exagerando e deixa de ser um inspetor. 10 anos. Próximo episódio. Chega um professor substituto na Corleone. Um ator que foi reaproveitado no futuro. Nem que era pouco, né? Não podiam gastar muito, então para reaproveitar. Chega um professor substituto na escola Corleone. A senhorita Morello foi pra África, foi dar um rolê por lá. Chega um professor na escola que é negro. Começa a dar destaque pro Chris. Começa a explicar umas coisas pra ele. Ele aplica conceitos de álgebra. Ele percebe que o Chris não tirou A na prova, tirou um B-. Os outros alunos, ele não se importava muito com ele. Ele parabeniza até o Caruso pelo C é muito bom. Tem que ser o melhor aluno da classe. Ele mostra uma cópia do currículo dele pro Chris. Pode ficar com ele e se inspire nisso pra ser o que eu me tornei. Ele é bem no direito. Naquela época, uma pessoa negra, tá ligado? Chegar a esse patamar, né? Tem uma prova criticamente importante. E se o Chris não tirasse 90 ou mais, ele ia aconselhar que ele repetisse o ano. Ele também ficou um pouco pesado. Pois é, cara, achei desnecessário, porque tem até as cenas do treinamento. Molha ele com uma mangueira. É que ele fazia andar com aquela camisa, mano. Isso não é motivador. Ele se torna o professor titular. A senhorita Moreno não ia voltar mais. Ele começa a dar um jeito de tirar ele da escola, enviou o currículo dele no correio pra outra escola. Aí ele é chamado pra lá antes de ter o teste lá. E ele não consegue avaliar o Chris. Chega a senhorita Moreno com um negócio da África, ela comprou. Deu um ossinho pra CEP. Deu um osso pro Chris, deu uma lança. É que esse professor ele exigiu debaixo do Chris a ponto do moleque quase coringar. Sim. Saca? Mas é um episódio bom, porque mostra que o Chris é uma pessoa inteligente. Ele só precisava ser um pouco mais motivado. E é com aquela professora que ele tinha lá. O professor vai na casa do Chris e aplica lá o que seria o teste. Aí ele faz, aí depois ele corrige lá e viu que, por causa da pressão que ele botou nele, depois de estudar bastante, viu que ele passaria mesmo. Parabéns, você passou. Vai pra Corleone na vida dele normal. E o professor vai pra outra escola. Só que ele é baleado. Eu tentei te ajudar. Eu tentei te ensinar. Eu dou pra ele uns 7. 7,5. Acho que 8 fica melhor. Vamos agora pra um episódio diferente. É um episódio que a gente praticamente não vê em outras séries assim. Pelo menos não de comédia. Que é episódio de neve. Neva em Nova York e o Chris não consegue ir pra escola. E todo mundo odeia o inverno. Como o Chris morava muito distante da escola, ele saiu de casa antes do anúncio da escola na televisão falando que não teria aula porque as ruas estavam atoladas de neve e não teria como dirigir. E ele chegou bem mais cedo, antes da escola ficar atolada de neve. Tava ele e o diretor na escola. É um episódio com 2 enredos também, porque tem um que mostra o Julius andando pela cidade pra ir buscar o Chris. O Sr. Omar cuidando das crianças enquanto a Rochelle vai trabalhar. Tem 3 enredos. Tem o da Rochelle sendo assaltada no metrô. Que até falta a luz por causa da neve. O velho lá do metrô fala que ele engravidou a cunhada dele. Bom, tem 3 enredos nesse episódio. Mas o destaque é pra questão do Chris preso na escola, porque serve pra ajudar o diretor a não lidar mais com as questões do passado dele. Aí eles fazem o juramento da bandeira afro-americana. Uma nação curtindo um som. Eles se divertem, eles brincam, conversam, desabafam. E passa até uma prova pra ele sozinho. Faz a chamada só pra ele. Chris fica puto, porque ele tá fazendo coisa só pra ele. E cadê os outros alunos? Ele não quer ter tarefas. E o Chris vai embora. Só que tem muita neve e ele não consegue sair. Aí ele fica lá esperando a neve passar. O diretor começa a contar a história pra ele, da vida dele, das viagens. Aí chega o Greg, foi pra casa do Chris e ele não acreditou que ele tinha ido mesmo pra escola. O Greg saiu na neve atrás do Chris. Isso é muito amor também, né? O diretor tava contando a história da vida dele. Quando ele ia contar uma parte importante, tirou o Greg, ele pode contar lá. O Chris mexe uma vassoura e quebra o jarro. Importante, porque ele simbolizava alguma coisa do passado dele. Enquanto isso, o Júlio, numa tempestade de neve, indo atrás do Chris, gritando pela cidade: Chris! Parece o perigo numa moto de neve lá. E em vez de um esqui, o Júlio vai
lá andando com aquela porra. Ele chega na escola, o Chris já voltou pra casa. Esse episódio é muito bom. O Chris chega atrasado no outro dia. Aí o Chris vai questionar ele, mas o que a gente passou ontem? Isso foi ontem, vivo agora. É um bom episódio, eu dou um 8. Porque tem 3 enredos, Pois são é, 3 enredos, poxa. Não fica corrido. Tem o Atônia e o Drew enrolando o Sr. Omar naquele joguinho lá, que ele até esquece a mulher lá que ele tá. Vamos pro próximo. Todo mundo odeia. Piadas sujas. Ai, mano, acho que foi o começo de carreira do Chris, cara, quando ele tá se tornando comediante. Nesse episódio, o Chris já tava crescendo. Ele começa a entender umas piadas mais pesadas, mais sujas. Ele desce pra ir no banheiro e ouve o Sr. Omar, o Julius, a Rochelle, a Vanessa, todo mundo jogando baralho, ouvindo o disco lá de um comediante. E o Chris começa a ouvir e começa a entender. Aí ele começa a contar as piadas que ele ouviu na escola. Todo mundo começa a rir também. Entendeu? Né? Para as crianças, tem essa mesma piada. A água tá fria, né? E funda também. A água tá fria, né? E funda também. Até o Caruso para de bater nele porque ele conta piada e o Caruso gosta. Ele tá contando piada no meio da aula. Eles também gostam de fazer besteira. Ele sempre se empolga quando ele vai ter um destaque. Ele se empolga mesmo. E começa a perder essas coisas. Ele conta piada no meio da aula. Então ela ouve, manda ele contar a piada e não conta, ele deixa ele de castigo lá. Aí ele começa a se interessar por esses discos de piadas, até que ele ouve um lá do Ed Fox, eu acho que é Ed Fox. Isso. Ele conta piadas com palavrões lá, 7 palavras que você não pode dizer na televisão. Ouve isso, acha engraçado e conta na escola. Aí o Greg começa a ficar meio esquisito porque não gosta de palavrão. Tem todo esse desenrolar. A mãe Chris e o pai dele descobrem que ele tá contando essas piadas na escola. Aí ele começa a se explicar lá. Ela começa a falar pra ele: existe um motivo pra gente ouvir esses discos quando vocês estão dormindo, é que vocês não entendem. Aí o Chris começa a falar: entendo-se, entendeu mesmo? A cara da mulher da boca estranha, aquele dos índios pele vermelha, ele começa a rir, é muito bom. Aí termina com o episódio com o Júlio batendo nele. É um bom episódio. É muito bom, mas, tipo, ele foi um dos poucos que abordou os primeiros passos como comediante. Porque ele serve pra machucar o ego da Rochelle. Aí, sabe, eu sou hate da porque Rochelle. é pobre e soberba, igual a Dona Florinda. Tava tendo uma espécie de Olimpíada de matemática como tem aqui no Brasil. E iam dar pizza pra sala vencedora que acertasse mais pontos lá na matemática, pra incentivar os alunos a aprenderem. Aí ele percebe que tem problema com matemática e ele sabe que a avó dele já deu aula de matemática. Aí ele pede pra mãe dele chamar a avó dele, só que a Rochelle diz que não, nada melhor do que eu cresci com minha mãe, ela sempre me ensinou matemática, eu posso ensinar pra ti. Ela quer assumir a bronca de ensinar matemática com o Chris. Só que ele não consegue aprender nada porque ela só grita com ele e foge da cara dele pra não ter aula com ela e vai pra casa da avó dele e ela começa a explicar e começa a entender as coisas melhor. Que ela faz de maneira genial porque ela percebe que ele gosta de beisebol. Porra, é bom porque mostra a delicadeza da avó dele que a mãe não teve. A Rochelle vai lá na casa da mãe dela por alguma coisa, ela nem sabia que o Chris estava lá. Ela descobre: você está aprendendo matemática sem mim. Ciente, você não consegue ensinar nenhuma pedra a cair no chão. Agora você só precisa cair reto, tá? A Rochelle reclama que a mãe dela é controladora, tal, tudinho. Mas a Rochelle é uma coisa até pior. Pois é, porque a mãe da Rochelle ainda dá uma folga, tal, dá relaxa um pouco. Então, eu gosto da história, eu gosto da personagem da mãe dela. Eu gosto muito também do finado pai da Rochelle, que até morreu em cima do... Toda piada, né? Fazia golpe e tal. E depois ele tem um outro episódio lá que eles vão eles iam viajar de ônibus e tem todo aquele negócio do monstro das 3 cartas. O pai da Rochelle é muito bom. É um bom episódio porque mostra a delicadeza da mãe da Rochelle, que a Rochelle nunca vai ter. Infelizmente, como é com o Chris, não acontece do jeito certo, porque ele respondeu nas linhas erradas as questões. O que era passando na linha de cima, ele respondeu na linha de baixo, e todas as outras ficaram com a mais resposta anterior. Se ele tivesse visto onde estava a linha certa, ele teria acertado todas e ficaram sem a pizza. Vamos pro próximo. Todo mundo odeia o último dia. A vingança. A vingança do Chris contra o cara. Esse episódio é 10. Tem mais. Esse episódio é 10. Esse episódio é muito bom.
bom. Tu vê o nível de psicopatia do Chris, tu vê o nível de maldade, de raiva que ele tem acumulado a ponto de fazer isso. Ele pegar dicas com o Monk pra descobrir como ele pode ter uma vingança contra o Caruso. Ele esfaqueia ele, matar, né? Mas A vingança é um prato que deve ser servido frio. E eu que pensei que era bolo de carne. O Monk é muito foda, eu adoro muito. Aí ele fala pro Chris Já olhou pra alguém e ver pensou, a vida o do que Caruso passa na fora cabeça da escola, dela? ver o que ele faz, ver o que ele interessa. Ele começa a perceber que Caruso gosta muito de gatos. Aí ele pega um monte de comida de gato e bota dentro do cano da escola. Ele explica esse plano pro Greg, que diz pro Greg não se meter, porque senão, se é pra dar merda, que dê merda só com ele. Chega no último dia de aula, tá um cheiro insuportável, cheio de gato na escola. Ele implantou provas dentro do armário do Caruso, encheu de lata de gato lá e Caruso fica perdido, porque ele tem que limpar todo o encanamento que ele sujou lá. destaque pro Caruso sendo fofo com os gatos. Mas como sempre, nunca dá 100% certo. Porque quando ele pensa que ia se livrar do Caruso uma vingança boa, ele reprovou em biologia, eu acho. Aí acabou que ele teve que ficar com o Caruso Na recuperação. Mas o episódio vale 10, né? Muito mostra o Caruso totalmente inválido, sem ter como se defender. Vamos pro próximo. Todo mundo odeia o orientador. Episódio que aparece o Chris Rock na série. Como o orientador do Chris tira uma nota baixa numa prova que disseram pra ele que não servia muito pra muita coisa, só que no final tudo que eles aplicam na escola serve pra alguma coisa, pra fazer uma carreira na vida dele. Imagina como é que o Chris ficou, porque falou lá que o Greg podia fazer o que ele quisesse da vida, que ele nunca ia fracassar. Mas e se eu quisesse fracassar, o Greg fica falando, e se eu quiser fracassar e não posso? O cara me disse que eu posso fazer o que eu quiser. É muita pressão. Quer dizer, mesmo se eu quiser fracassar, eu não consigo. Foi naquele momento que eu percebi o que realmente significa ser branco. É um episódio que a gente vê a Rocha agindo como mãe. Ela defende o Chris do orientador. O orientador orienta umas coisas meio erradas às vezes. Ele fala que ele não deveria ir pra faculdade, ele deveria procurar seu lugar no mundo. Totalmente de vago. Eu não quero seu lugar no mundo, viaja por aí. Falar pra ele descobrir o que quer, tá pensando o quê? Pega um ônibus lá. Qual de vocês foi pra faculdade? Ninguém levanta a mão. Pegamos o ônibus errado. E vai pra outro. Agora sim, quem aqui nunca foi pra faculdade? Você já foi pra faculdade, levanta a mão. Agora me digam quem queria o dinheiro das coisas da faculdade. Aí todo mundo levanta a mão. Tem também o Greg querendo ser astronauta. Aí ele bota uma fralda e começa a mijar e cagar na fralda sem trocar. E o orientador fala pra ele: não vou entrar com esse negócio aqui na minha sala, não, menino. Aí até a Rochelle fala: mas menino, os astronautas trocam a fralda. É um episódio bom, mas ele é um 8 pra 7, provavelmente. Eu sou fã desse episódio. É muito bom. Porque é que o Caruso se fudendo. É muito bom. O episódio em questão se chama Todo Mundo Deu o Caruso. O que acontece com ele, Léo? A surra do Yao, que é o garoto coreano das que a gente percebe nesse Caruso, não bate só no Chris, ele bate em outras pessoas também. Que o Yao fala que ele cansou de apanhar do Caruso e fez aulas de jiu-jitsu pra bater nele. Uma surra no Caruso. Muito bom esse episódio. Porque tu vê que o Chris também tem um bom coração. Ele ajuda o Caruso a recuperar o posto de valentão da escola. Sabe, cara, é que todo super-herói precisa de um vilão. Onde estaria o super-homem se não existisse o Lex Luthor? Ele ia estar na Liga da Justiça vendo Super TV. O Caruso meio tinha uma hierarquia na escola. Ele era o chefe, comandava tudo lá. O chefe deposto, rei morto, rei deposto. A escola começa a ficar sem controle, porque todo mundo começa a querer ser o valentão da escola. E cagada, o Chris vê o Caruso pra baixo, todo fudido lá, não quer falar com ninguém. Ele pega o dinheiro do Caruso, aí ele começa a se acertar lá com o Yao, faz uma proposta pra ele lá, faz o trabalho dele lá, pra ele passar de ano, porque ele não é bom em matemática, tem até uma conversa com ele. Você é asiático e não sabe matemática? Xenofobia aí. Aí, você é negro, dança rap? Você é negro, dança break? Eu não quis dizer isso e não danço break. Eu não como com pauzinhos. Não gosto de melancia. Não faço cisne de papel. Não tenho anemia celular. Eu não tenho lavanderia. Aposto que gosta de arroz. Merda no final, porque o Chris acaba ajudando o Caruso. Eu sou um super-herói, um super trouxa. Eu acho que eu sou um herói. O super trouxa. Ver o Caruso sofrer, porque o Chris sofreu anos e anos, é bom. Próximo episódio. Você me encheu de... Você me encheu de tapa.
episódio. Todo mundo odeia casa de solteiro. Mas esse episódio que se passa justamente na loja da Uyal aparece esse episódio rapidinho lá, falando que ele também vive numa casa de solteiro. Ele fica puto com o Chris porque ele fala isso. Não tá no casa de solteiro, você tá seu sócio. Se o seu filho me der mal na escola, você vai apanhar. Filho, pode esperar troll de todo mundo, cara. O Chris vai ficar na casa do Sr. Omar porque tá tendo tipo um coronavírus lá, uma gripe forte. O Sr. Omar fala que temporada de gripe pra ele é como temporada de imposto de renda. Ficar na casa do Sr. Omar. Não podia ficar lá com eles. Achei que tá muito de fita na casa, que a Jules falou que não quer gastar muita fita porque dá muito dinheiro. Até a Tônia fica fingindo que tá doente porque ela não quer ir pra escola. Ela nunca ficou doente. Nem quando a gente teve poliomielite. Eles descobrem no salão de beleza que existe um remédio pra pessoa tomar 2 colheres e ficar bom. Eles mandam lá mais 7 colheres, eles ficam em coma. Porque eles comentavam lá com o Sr. Omar e descobriram um monte de filme de humor. E o filme do Steve Praia lá, ele chama a Tasha pra ficar lá. Só que ele fala isso no salão de beleza e todo mundo entende isso como um convite pra ir pra lá também. Aí dá a cagada, vai todo mundo pra lá. A parte linda desse episódio é tipo todo mundo, o Chris e a Tasha, um do lado, e o pessoal assim ao redor, sabe? Eu fico tipo, mas esse tipo é no meio dos dois. Mas é divertido porque a Tasha não vê maldade até então. Tem aquele ar de inocência ainda neles dois, nela principalmente. Mas a galera foi filha da puta. Tinha maldade na cabeça do Chris. E o que tá esperando? Põe pra dentro. O quê? A fita, Chris. A fita do Richard Pryor. Episódio muito bom. Próximo episódio. Chris indo pra escola no carro do pai dele. Mano, eu só lembro todo mundo dirigindo no episódio. Eu nunca esqueço do pessoal. Eu soube que você veio no carro do seu pai. Na banheira do seu pai. Na banheira do seu pai. Legal. Nossa, Chris, Amorello. Nossa, soube que você tem pai. Eu passei por isso muito na infância. A galera, meus amigos de infância principalmente, acham que eu não tinha pai. Eu não conheço meu pai. Eu me dou muito bem com meu pai. Ele é um bom pai, inclusive, ele que me educa. E a galera acha que eu não tenho pai. Eu ficava puto isso daí. Mas fosse separado, então tinha uma galera achava que eu não tinha pai. Eu meti o pai. Ele fala pro pai dele que ia deixar o carro do lado da rua, porque ele falou que sabia dirigir. Aí o Jerome viu que ele tava no carro, ele queria impressionar a Tasha. O Jerome sobe do carro junto com ele e manda ele se abaixar. Abaixa, Chris, abaixa ele por cima dele pegar. Você não tá me vendo, mas eu tô legal demais. Você não me vê, mas acredita em mim. Eu tô demais. Vai me buscar depois e dá pedindo que é um Uber pra ele, cara. É um episódio bom, cara, eu adoro, porque é engraçado pra caralho, porque vira uma bola de neve como qualquer coisa que o Chris faça, percebe isso. Vai aumentando. Tanto que o carro da de levar pra escola, ele pede pro zelador ter algum jeito de salvar o carro. 5 pratas. Ele já ajeita o carro pra ele. Aí ele volta. É um bom episódio, cara. Eu adoro. O destaque foi pro cara consertando o carro. Foi destaque pros comentários da galera ver que ele tinha pai. E a surpresa porque ele sabia dirigir. Esses detalhezinhos que ficaram de fora, assim, que eu acho que ia ser legal de mostrar na série. Tipo, eu realmente queria um episódio do Chris com o pai dele ensinando ele a dirigir. Até porque, os episódios depois, ele compra um carro. Não consegue dirigir no carro. Porque roubou tudo do carro. Mas ele teve um carro. Então, se ele teve um carro, ele sabe dirigir. Tinha que ter um filho da autoescola. Só mais uma coisa. O que, pai? Eu dou um 6. Não. Uma escola de carro, cara. Na verdade, cafetão. 7,5 pra 8. 8. Próximo episódio. O Greg vai dormir na casa do Chris. Todo mundo deu hóspedes. Esse episódio é interessante pra caralho. Tu vê o quão o Greg é traumatizado. Me mata. O Chris fala pro Greg, não espere nada especial lá em casa. Aí ele foi lá pra casa do Chris. A Rochelle já chega dando um baixa o nome dele e dando uma comida diferente. O Drew dá a cama dele. E destaque para a história para desse episódio, que é muito boa. O Julius Ted tá banho de taxista e leva o ladrão lá pra Las Vegas. Ligação a cobrar. Papai bem, Nebraska, desliga. Alô? É uma chamada a cobrar. Papai bem, Nebraska, milharal, Chris, lixo, desliga. Muito bom. Voltando à questão do Greg, Dorme vestido de super-herói. é um pouco a questão de traumas, medos dele e tal. E, pô, tu vê o quanto ele é animado, o quanto ele é traumatizado. O Greg merecia um spin-off, foi um episódio focado só nele. Querendo ou não tem muito episódio focado no Greg. Ele sempre é um coadjuvante. Eu acho que episódios são mais focados nele. É esse, na casa do Chris. Quando o Chris vai na casa do Greg pra jogar videogame. E o quando ele surta porque ele saiu da escola técnica. Exatamente. Só esses 3 que eu contei. Então, é um episódio bom. É muito bom ele andando pelo bairro lá da Beth Stelle. Uma camisa que levava um tiro. Alguém
alguém muito estiloso levou um tiro com essa camisa aqui. Outro rolê também é porque pesa muito aquilo de pode ser o melhor amigo de uma pessoa, mas se tu viver 24 horas do teu dia com ela, você em algum momento vai se estranhar, porque tu nunca conhece alguém 100% fora teus pais que moram contigo. Ele queria ver televisão. Eu não quero ver o MacGyver, eu quero ver o Nova. Aí ele acorda às 5 horas da manhã pra ir pra escola, aí atrapalha o bicho que ele tá cantando no chuveiro. Aí ele tem que pegar 2 ônibus, já tem que andar 1,5 km a pé. Ele dorme no meio da aula. O que foi, Greg? Tu bebeu? E aí o Chris fica puto com ele, nem acorda mais ele pra ir pra escola, porque ele tem que trabalhar e estudar. E o Greg não fica falando besteira com ele lá, perde a prova aí. Aí no final dá tudo certo. Aí o Chris fala: a gente pode chamar de mais vezes? E o pessoal, claro que não, que gostava do Greg lá porque se esforçaram demais. O próprio Drew que deu a cama pra ele depois falar que não deveria ter dado. Aí chega o Julius no carro dele lá, depois de sofrer tudo que ele sofreu em Las Vegas. Quanto nota pra ele? 9 também. Vamos pro próximo. Vamos agora falar. Pra mim, esse é o episódio mais interessante do Chris. Todo mundo odeia o Kwanzaa. Esse episódio é muito bom. Se eu vi, foi com cortes, mas é aquele episódio assim que pra mim foi um delírio coletivo. É episódio que a gente conhece a mãe do golpe baixo. Nós já fizemos até um vídeo sobre o Chris aqui, sobre esse episódio aqui, sobre por que não passa muitos episódios no Chris aqui em cima. Veja aqui no cartaz. Luizinho aqui. É uma história paralela ao que seria o Natal. O Júlio nunca quer gastar dinheiro. A gente tava andando pela rua e tinha alguém lá falando sobre o Kwanzaa, um jeito diferente de celebrar o Natal, que veio da África. Eles comemoram de um jeito diferente, não tem presentes, eles dão frutas, dão enlatados. É mais pra ficar perto da sua família. Eles se vestem com roupas típicas africanas. É muito bom ver isso. Esse episódio, por mais que ele seja meio vago na minha memória, eu lembro dos detalhes cruciais dele. Como o Bob Baixo é muito inteligente, ele é estudado, entendeu? Só ele que trabalhava, ele era formado. Tudinho, só que acho que o cansaço, o estresse acabaram que... deixaram ele meio maluco, ele foi demitido do trabalho. Ele meio que prefere viver na rua. A mãe dele sempre tá um jeito de ajudar ele. Nós vemos mais ou menos como é que ele mora, que é numa caixa de papelão grandona. Tem uma televisão. É muito interessante ver isso. É um dos mais marcantes pra mim. Eu adoro. Esse episódio não é muito engraçadinho. Ele é sério demais. Sério. Ele aborda a questão da saúde mental, golpe baixo. Só que o interessante é ver porque a mãe dele a todo momento tava sempre alegre, sempre divertida, ela sempre tá conversando. Que dá a entender que ela sempre dá uma mala em dinheiro várias vezes pra ele sobreviver. E nós vemos que a mãe dele, mesmo afastada, nunca abandonou ele. Exatamente. Sempre tá lá, mesmo. Ela até fala pro Chris: obrigado por cuidar do meu filho. Ela agradece ele. Há uns episódios assim que a galera reconhece a bondade do Chris. Chris é muito bonzinho, apesar de fazer umas cagadas. Um anti-herói. Ele é bom pra quem é bom pra ele. Tá quanto com esse episódio? 10. Ele é 10. É muito bom. Próximo episódio da lista. Esse aqui, esse é bom. Esse é um dos que eu mais ri assistindo. Chris Gangster. Meu Deus do céu, bota o cigarro na orelha. Todo mundo odeia ser descolado. O episódio do Chris suco de fruta. O famoso o gangster, bug knife, né? Eu acho que todo mundo passou por isso de querer ser descolado, ser legal, ser voltar. Não fume. Em 1986, quase todo mundo fumava. As pessoas não estavam nem aí pra saúde. Aí vai uma lista parcial de coisas neste filme que as pessoas não sabiam que eram perigosas. Sem protetor solar, gel de cabelo cancerígeno, gordura trans e xarope de milho cheio de frutose. Toda essa galera aí morreu horrivelmente, mas enquanto estavam vivas eram descoladas. Ele não queria um jeito de ser descolado. No começo do episódio ele oferece chiclete. O pessoal do Felipe é de meio e sem açúcar. Ele dá um jeito de ser um descolado. Ele percebe que descolados adoram fumar. Ele bota isso na cabeça dele. Aí ele bota um cigarro atrás da orelha e dá um pro Greg também. O Greg, como é tão nervosinho, já delurou pro Chris que a merda. O Chris que me deu, não sei o que. Chris, ele foi perguntar pro Jerome como ser descolado. O Jerome ensinou pra ele um andar, tem que fingir que tem uma arma na cintura. O narrador fala: mas você é fácil, você tem uma arma. E mostra também que o pior bandido da série, imaginado da série, não era o Jerome, tinha pessoas piores que ele. O Jerome é bem ofício, o Jerome é engraçado. Tipo com o maluco que tem em todo o bairro. O Chris dá $1 pra ele ficar quietinho. Depois do Greg derrubar ele por estar lá com um cigarro, aí ele foi suspenso por 3 dias. Aí ele vai lá pro Flipper pra enganar lá o pessoal do Flipper. Aí ele fala: você quer uma cerveja
suco de fruta. Não, eu só bebo cerveja no jantar. Aí quando eu suco de fruta saiu da escola, eu fui chutado. Eu suspeito. Já tá lá, os amigos descolados lá. Vamos fazer um teste. Vamos ver se você é descolado mesmo. Ficar de vigia amanhã quando ele sair. Aí da onde? O Doc dá um conselho pra ele. Mano, isso daí não tá certo, não. Sai daí. Era perto da escola deles. Ele tava lanchando. Aí ele viu o Chris ali fora. Um apito pra avisar quando a polícia chegasse. Na hora que ele ia apitar, ele viu o Greg e disse: mano, isso tá errado. Seu preso, pô, seu cúmplice é ele. Larga o apito, sai correndo. E os descolados não vão atrás dele porque um foi preso, o que tava preso morreu e a outra quebrou a perna. Terminando o episódio falando: essa força-tarefa não vai descansar enquanto não encontrar o líder de todos. Ele, o suco de fruta. A parte é boa por serve como crítica pra tu não cair naquela alusão de amizade legais. Todo amigo quer ter o bem, entendeu? E esses, assim, vão, tipo assim, legais, diferentões, não são tudo isso. Então evita esse tipo de pessoas. A nota desse episódio do Descolado: 9,5 pra mim. 9. Todo mundo odeia matar aula. Depois de um episódio que não gostam de ir pra escola por causa de ser descolado, nada melhor do que um episódio de odiar matar aula. Chris e o Greg, eles fogem da escola pra assistir o filme dos Caça-Fantasmas no cinema. O Greg fica todo agoniado porque ele nunca tinha faltado desde o maternal do infantil. Aí nunca faltou na escola, fugiu pra ir pro cinema. Eles eram os únicos dos amigos dele que nunca tinham visto e era o hit do ano, Caça-Fantasma. Vai pro cinema dólar, onde ainda tava em cartaz do filme, e a pipoca era mais cara. Aí ele vai pra lá e ele engana o cara que vende ingresso falando: por que vocês estão aqui? Não devia estar na escola? Ele é negro. Ele é branco. Ele é um quarto negro contra a senhorita Morello, que também fingiu alguma coisa pra fazer. Ele tava lá com o namorado dela, ele mandou eles ficarem quietos. Ele até fala que ia embora, mas não podem ficar aí, só assistam o filme. Eu acho que foi um dos poucos episódios que a gente viu a Morello não agir que nem uma otária com ele, saca? Tipo, Cris, mas você é negro, algo do tipo. Tava ficando com o negro, ela desse fetiche com pessoas negras. Em paralelo, o que tá eles assistindo o filme, vai uma apresentação de um rap na escola do Chris, justo no dia que ele mata a aula. O único dia que ele mata a aula. A imprensa foi na escola nacional, porque eu queria ter encontrado o único garoto negro da escola, pôde vir. A Rocha não aconteceu nada na escola hoje, né? Aí ela levanta, caiu o ingresso, tá o número dele. Ela anotou o número dele. Vai ligar pra quem? O episódio é muito bom! Estrelas, segura meus sapatos. Próximo episódio. Todo mundo odeia o Dia da Terra. Esse é um dos episódios mais clássicos que o Record mais decidiu esse episódio. Esse episódio é bom porque mostra o que se divertir. Estamos no período de ter projeto escolar e ciências nas escolas. Eu ajudo o meio ambiente andando de carro o máximo que eu posso. Você já andou de trem? Aquele trem é nojento. Sabe que os ratos andam por lá de sapatos? Você quer salvar o planeta? Acabe com esses trens. Acabe com os trens. Drew ia fazer um negócio com batata de energia e o Chris ia catar latinha. Aí ele pediu pra ele pra ajudar ele a catar latinha. Só que o Júlio sempre fica enrolando, porque sempre arruma um trabalho e sempre o trabalho é mais importante do que o filho. Enrolando e não vai catar latinha com ele. A Rocha fez um trato com ele. Se ela gritasse na casa, ela perderia a aposta. Ele não vai catar latinha com o Chris, porque sempre enrola. Ele até fala: catar latinha com o pai é reciclagem, catar latinha sozinho é vagabundagem. Porque todo mundo sabia que pegar latinha dava dinheiro. Aí ele não foi entrar com o pai dele a pegar latinha. É bacana porque a gente vê o Chris se divertir com o pai dele. Eu acho muito linda aquela cena que eles estão correndo, disputando com outras pessoas pra pegar latinha. Acho bonito essa cena, acho muito bonito. Depois a Rocha ele brigar, começa a gritar: vai ajudar seu filho, ele nunca pediu ajuda da escola, vai ajudar ele. Aí no final do episódio, eles pegam o dinheiro, aí ele pergunta pro Chris: quanto deu de dinheiro aí? Deu $600? Não, 6 dólares. Pra muitas pessoas, $6 é muita coisa. Aí ele dá um golpe baixo, fala que vai ajudar a natureza. Compra cachaça. Não, ele compra, não acredito que não é margarina, um monte de plástico, pega um monte de coisa que faz mal pro planeta. Aí ele termina o episódio assim. Então temos aqui 13 formas de gelo de isopor, 4 latas de tinta spray, um maço de cigarros, um galão de uísque e uma embalagem de eu não acredito que não é margarina. Quer sacola de papel ou de plástico? De plástico.
Muito bom no episódio. Eu acho que uns 8,5 pra 9. 8,5. Agora, esse episódio é o penúltimo episódio marcante da escola, que é quando o Chris vai pro baile da escola com uma garota branca. O que ela tá pensando? Ele é tão neguinho. Ela ficou maluca, ele é neguinho. Alguém acertou a cabeça dela com um bastão de beisebol, arrancou os olhos e entupiu ela de drogas. Ela não sabe que ele é neguinho. Essa garota, ele fala que ela já estava na escola há muito tempo, tanto que ele mostra um flashback dela lá no começo da história. Ela estava lá quando o Chris levou a primeira surra dele. Ela tava rindo, né? Ele descobre que ela não tem amigos. Aí ela falou, não fala com ninguém, você parece é negra. Ele se interessa por ela, até que uma menina bem de boa. Só que aí, quando tudo parecia estar dando certo, o Chris começou a ficar inseguro. Ele começou a ouvir uns conselhos do pessoal da barbearia lá falando que se eu me ver segurando uma garota branca é pra entregar pra polícia. Referência aquele filme Corra. Bota um monte de coisa na cabeça dele, ele começa a ficar inseguro. Só que aí um deles lá fala, o pai da escola com uma garota da escola. Tem um problema. Só que o já tá inseguro pra caramba. Ele fala pra mãe dele que não queria ir, queria prejudicar a menina. Aí ele dispensa a menina fica triste pra caramba por ele dispensar ela. Ela fala um monte de coisa pra ele, falando que você é negro e eu não sabia. Não se importa de ir com um negro? Você é negro? Por que ninguém me contou o que eu tava pensando? E a prima te chama Tizil, Maguila, Tição, Timpe. Meu Deus, ela fala um monte de coisa pra ele lá. Por que você não pode roubar ele comigo? Ela fica pronta com ele. Eu acho, na minha cabeça, se o Chris não tivesse dispensado ela, não tivesse ficado inseguro, ela teria virado pelo menos amiga dele. Sim. Ele que fez uma cagada, decide não ir pro baile. Só que aí o Chris começa a refletir, eu deveria ir pelo menos sozinho. Aí ele vai, aí ele descobre que a menina também tava lá. Aí ele resolve dançar. Ele falou, não fala comigo, ainda tô bravo. Aí eles dançam. Aí o Chris fala que ela teria sido uma noite muito boa se 3 caras brancos não tivessem me dado uma surra no banho. Aí termina o episódio, perguntou pra ela, bora lanchar, Gary. Não, eu só queria ir pro baile. Acabou que ele tava certo sobre ela, de algum jeito. Mas também eu acho que ele enfermeira. Enfermeira e tal, porra. Então, tipo, não tinha como perdoar ele, mas é um bom episódio. Tudo 7,5. Agora vamos pro último episódio da fase Corleone. Muito interessante, que é até quando aparece o outro tio do Chris lá. O melhor personagem da série, tio Ryan. Que é a história em paralelo de Fitas Mix. Fita Mix é uma compilação de faixas musicais gravadas numa fita cassete. Essas fitas, uma vez copiadas, podem ser vendidas pelas ruas da cidade, levadas no carro de um homem negro. Normalmente um Buick ou um Lincoln. Como o custo das fitas é baixo e a música é grátis, vender fitas Mix era e ainda é bem lucrativo, embora seja ilegal. Rappers brancos? Rappers brancos? Beastie Boys? Rappers brancos? Beastie Boys? São brancos. Rappers brancos? Para com isso. Aí ele cria a fita dos Fat Boys. Isso. O Chris quer ir pra mesma escola, o Greg vai, que é a academia do Bronx. Queria entrar lá na curva de minoria. Vamos fazer uma entrevista lá na casa dele. Lá. Não acredite em nada do que a mãe dele diz, que ele tem pai, que ele tem 2 empregos, que não tem o que. Ela falou de merda pro gurita do Chris. Infelizmente, acho que o Chris é um filho da droga. A mãe dele tem alucinações. O cérebro foi afetado por anos de uso de drogas e excesso de vinho barato. Ela está mesmo convencida de que tem um marido que trabalha em 2 empregos e que eles têm uma casa no gueto. Não acredite em nada do que ela disser. Eu acho que atrapalha. O episódio que eu mais odeio a Morella é esse. Ela tirou o Chris mentiroso. Eu realmente não suporto esse episódio. Mas ele é bom, não deixa de ser ruim. Todo mundo fica preocupado com o Chris, ou até o cara que vai fazer os testes fica preocupado. Pra, tipo, quando chegar na hora. É porque, como ela mentiu um monte de coisa, aí na hora que eles vão fazer a entrevista, ele fala que é tudo. Não, isso é certo. Você tem mesmo pai, seu pai tem 2 empregos, a tua mãe também tem emprego. Você tem dinheiro pra entrar numa escola normal, porque você mentiu. Ela fala isso pra ele. Pois é, então isso que me chateia mais. Ela nunca ligou pro Chris. É aquela falsa militante, por assim dizer. Ela disse se importar porque o Chris é negro, não sei o que. Só que ela nem sequer chegou a tentar checar as coisas dele, no histórico dele, pra saber se ele tinha família, alguma coisa, algo do tipo. E eu fiquei tipo, pô, puta merda. E ela sabia que ele tinha pai, porque uns episódios atrás tava entrando de carro do pai dele. Ela falou, quem sabia que você tem pai. Então ela sabia que ele tinha pai. A Morella é uma personagem desnecessária. Mas dá enredo, então. Nossa, aí ela continua na fase da tralha. Ela não vai embora. Diretora da batalha.
o Chris não vai pra escola do Bronx, vai só o Greg. Aí o Chris vai pra Tatália, que é quando ele fala que não queria mais um do outro negro no lugar. Chegamos na fase Tatália. Nota, eu dou um 10. Eu dou um 10 pelo desenvolvimento. Nem é muito sério, mas também nem é muito engraçado. Fala sobre a Morello, aí tu vê que, tipo, ela não é uma personagem boa, ela não é engraçada, tu vê o quão cruel ela consegue ser. A Cris, eu vi uma entrevista que ela chorava. Ela falou que arrependia muito de falar algumas coisas que ela falava ali com o Chris. Ela abraçava ele, desculpa por falar essas coisas com você, mas isso faz parte do roteiro da série. Então esse é o fim da saga. A parte da Corleone. Agora vamos iniciar a parte da Tatália, mas já no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou muito grande. Então aguardem pela parte 2. Muito obrigado. Sigam o canal. Inscrevam, deixa o like, comenta aí e compartilha pra galera. Tem dicas também de coisas que a gente pode produzir também aqui. É isso. Muito obrigado. Vamos agora pra parte do Tatália. Se liguem aí que o próximo vídeo já é a parte do